Então, continuando. Então, o couro cabeludo ele é irrigado pelos ramos, né, da artéria carótida externa, que é a artéria temporal superficial, que é a frontal e... Opa, calma que travou aqui no computador. Aí, voltei. Que é a artéria temporal superficial, que é a artéria frontal e a parietal. A artéria retroauricular, na frente, que é menorzinha. A artéria occipital, que ela é calibrosa, igual a temporal. E a artéria oftálmica, que é um ramo da carótida interna. Na verdade, a carótida, né, tem a interna e a externa. Ela, né, daí faz essa subdivisão, né, mais ou menos aqui, assim, daí se subdivide. Então, o couro cabeludo é irrigado pelas, podemos até dizer, né, por ramos da artéria carótida externa e interna. Pronto, para facilitar. Então, aqui quis trazer um pouquinho da anatomia para vocês verem, né, essa irrigação aqui, né, do couro cabeludo. Então, aqui está falando, ó, da artéria occipital, tá? Então, ó, músculos da região do couro cabeludo. Aqui a faringe não tem nada a ver com o couro, né, com o couro cabeludo. Era mais essa da occipital, porque eu não achei exatamente, né, uma foto da... E a auricular, falei que é mais ou menos perto aqui, né, aqui na divisória aqui da nossa mandíbula, ó, tá? Irriga a orelha interna, as células mastoides, pavilhão da orelha e a ATM, tá? E daí ela sobe também para o couro, olha aqui, ó, para o couro cabeludo. E aí, inervação. Então, isso foi da irrigação, né? Agora, a inervação. Retorno venoso realizado na maior parte, o retorno vai para a veia jugular, tá? Então, na região frontal, ele é inervado pelos ramos do nervo frontal e do nervo oftálmico. Esses ramos provêm da onde? Do trigêmeo. Na região temporal, ele é inervado pelo nervo zigomático temporal. Na região retroauricular, é inervado pelo nervo auricular magno, que é um ramo do plexo cervical, e na região occipital é pelo nervo occipital mesmo, tá? Então, aqui também mostrando a fotinha dessa inervação. Então, o aurículo temporal, o mandibular, o zigomático, tá, o ramo zigomático facial, ó. É bem o couro cabeludo. Aqui, ó, tá pegando o supraorbicular e o troclear, que também faz parte da carótida interna, a subdivisão dos ramos da carótida interna, tá? Então, anatomia, ok. Então, agora você vai falar da alopecia. O que é a alopecia? Oi, desculpa. Então, a alopecia é, afinal de contas, a queda do cabelo, né? A gente está estudando anatomia, tudo do couro cabeludo, para a gente estudar a patologia principal, né? Que é a alopecia e calvície. Que a calvície é um tipo de alopecia. Então, o Marcelo Malpighi, médico anatomista, professor, ele descobriu os vasos capilares e os eritrócitos. Ele foi chamado pai, né, da microscopia, da anatomia microscópica, e ele foi o fundador da ciência do cabelo. Então, pense a época lá, ó, ele morreu em 1694. Então, o cabelo é muito antigo, a história do cabelo é antiga. Um dos primeiros documentos, dos cuidados do cabelo, né, quer dizer, um dos primeiros documentos de fisiologia e bioquímica do cabelo foi nesses relatos do Dr. Malpighi, ao estudar a estrutura capilar. Ele observou pela microscopia óptica um canal que se estendia de um extremo ao outro e dentro dele o que hoje se conhece de medula. Então, ele foi ver lá dentro, né, a medula capilar. A alopecia é um termo grego que significa perda de cabelo. A intensidade da queda capilar
está diretamente relacionada com a gravidade da patologia. O tratamento é iniciado pela análise quantitativa, contagem diária dos fios perdidos. Depois eu vejo. E a próxima fase é a análise qualitativa. Então, primeiro, a quantitativa. Lembra que eu falei de separar lá os envelopes para contar? Então, é feita essa análise quantitativa. Quantidade mesmo, quantos fios estão sendo perdidos. E depois a qualitativa, que é comparar esse fio, que fase que ele está, se ele realmente está tendo uma quebra, se ele está vindo com o bulbo junto, se ele está vindo, né, se ele está se quebrando no meio. Então, eles fazem essa análise utilizando uma lupa, tracionando o cabelo, colocam o cabelo naquelas laminazinhas de microscópio mesmo, para poder fazer essa análise. Pode fazer ainda exame micológico direto, luz polarizada, que a luz polarizada nada mais é que o dermatoscópio. Esse exame de elasticidade capilar que eu falei, né? O médico vai ver se arrebenta o cabelo, como é que tá essa fragilidade capilar, e a microscopia eletrônica. Então, o tricologista vai lá, anota tudo na fichinha de anamnese capilar. O exame dermatoscópico do cabelo, que é a tricoscopia, que eu já tinha mostrado lá no início, né, que é pelo dermatoscópio, ele é de fundamental importância. Muitos salões até possuem um pequeno microscópio e mostra para a cliente, né, essa imagem do couro cabeludo. Só que é muito diferente de saber diagnosticar o que está acontecendo ali. Então, se você não sabe as doenças, né, não adianta nada ter um microscópio para mostrar para a cliente e não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, tem que ter realmente esse estudo, né, da tricologia. Então, além da tricoscopia, pode ser necessário fazer um tricograma ou fototricograma, que são exames mais específicos solicitados pelo dermatologista, com a necessidade, né, de acordo com a necessidade do paciente. Em alguns casos, o diagnóstico pede mais exames, como a realização até de biópsia, tá? Para ver realmente essa patologia, né? Ele serve para entender o que está acontecendo nas células daquele pequeno fragmento retirado sobre anestesia. Então, essa queda, né, do cabelo, essa queda capilar, ela tem várias causas. Então, é sistêmica, nutricional, emocional e humoral. As alterações do ciclo capilar levam à alopecia, apresentando falhas na reposição do cabelo. Então, aquilo que a gente tinha falado no começo ali, que a Ana falou, estragou o cabelo, mas ele não se repõe? Então, o objetivo é se repor, mas pode ser que ele esteja com alguma patologia que ele não está conseguindo fazer essa reposição normal. Os pacientes se queixam de rarefação e afinamento piloso. Então, rarefação, né, tá raro, meu cabelo tá menos cabelo, pouco cabelo. E o afinamento, pego às vezes aqui, eu sinto que tá mais grosso, e ali na ponta, ele vai ficando fininho. Ou realmente eu pegava, meu cabelo era mais grosso e agora tá ficando mais fino. Deve-se observar que o cabelo, se o cabelo que caiu tem o bulbo presente ou é somente a haste partida. Cada folículo que esteja, o folículo esteja na fase telógena, que é nessa fase realmente, né, de cair, não se considera que é um fenômeno patológico, tá tudo certo. Então, o homem, já tinha falado, né, de 100 a 150 mil fios de cabelo, e essa renovação de 3 a 5 anos, de 2 a 6 anos, né, dependendo dos autores, e é normal de 50 a 100 fios, igual está naquele outro slide da fotinho. Então, vocês juntem os cabelos do chão, da escova, contem quantos cabelos vocês perderam. Se está de 50 a 100, tá tudo certo. Passou disso, vai no dermatologista e depois faz, né, esse diagnóstico aí e nós mesmos vamos tratar, né, vocês. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no segundo semestre, né? Fazer essa avaliação e preparar protocolo da alopecia. Eu acho bem interessante.
Pode falar. Professora, ali você falou, ai, tem que reparar se tem o bulbo também. Daí o que que quer dizer? Se Se tá com ele bulbo ou se caiu tá só junto, tá partindo. na fase telógena, né? É isso que ele quis Hum, dizer. Entendeu? Então tá tudo certo, né? Tipo, tinha que cair. Só se você ficar ali, né? Bem tentando arrancar lá, entendeu? Mas você puxando aqui, ó. Se ele tá fraco aqui, eu vou pentear, por exemplo, aqui meu cabelo na metade e eu já vou sair com o estufo na mão, entendeu? entendi. Aham. Aí é isso que eu tenho que ver. Se tá quebrando na raiz, se tá sinal na haste, porque ele tá fraco, alguma coisa tá levando a essa queda, entendeu? Uhum. Na verdade, ali não está completo o exame, né? A ficha de anamnese, aquela ficha de anamnese capilar é gigante. Pergunta todas as patologias, todas as doenças associadas. Pergunta se fez cirurgia recente, porque isso tem a ver, a gente vai ver. Se tem doença, então a gente vai ver também que o lúpus, essas doenças sistêmicas também afetam. Estresse, sabe assim? Então, não é simplesmente olhar, né? Igual ali, caiu o bulbo, não caiu, entendeu? Você tem que ver com a sua cliente se ela tem. Não, não tenho nada, tá tudo certo. Ah, então tá. Então, realmente, a fase telógena caiu o cabelo mesmo, entendeu? Aquilo que você mesmo falou das fases, né? Agora, não. Aham. Realmente, eu vou puxar, tipo, aqui embaixo, sabe? Eu tô penteando aqui e quando eu vejo, tá caindo tudo a raiz, por exemplo. O bulbo. Aham. Então, tem que ver, às vezes, alguma coisa, entendeu? Então, Entendi. é uma série, assim, não é uma coisa só, é um conjunto, né? Então, é difícil tratar, até porque as fases, não é tudo na mesma fase, né? Tem cabelo que tá numa fase, tem cabelo que tá na outra, então, a gente também fica com esse receio, né? Mas, afinal de contas, aquele cabelo tá em qual das fases, entendeu? Por isso que essa soma, né, dessa quantidade de cabelo, eu confesso que eu nunca fiz isso, né? Nenhuma paciente minha, mas eu achei interessante nesse sentido de você ver se está realmente caindo ali mais de 100, né, fios, como fala, de 50 a 100. Porque daí se estiver caindo a 200, pô, é o dobro, né? Então você já começa a ver que alguma coisa tá errada, entendeu? Entendi, prof. Tá, beleza. Mas vamos perguntando. Então, a classificação das alopécias. Quanto ao agente etiológico, ela pode ser cicatricial e não cicatricial. Cicatricial, ó, agora é uma das classificações aí. A cicatricial ela pode ser por neoplasia, por carcinoma, por linfoma, por metástase. Então, ela é de origem infecciosa, como as causadas por fungos, bactérias, vírus e protozoários, né? Ou ainda por agentes físicos, ou dermatoses, ou por síndromes, aquilo que eu estava falando. Tipo lúpus, tipo esclerodermia, tá? Então, a gente chama de cicatricial. E a não cicatricial é a alopecia em áreas androgenéticas. Então, causada também, né, por essa androgenética, que é o que a gente já vai falar, por drogas, né, por medicamentos, por traumas, por eflúvios análogo e telógeno. Então, ele está na fase normal, análoga não, né? Telógena de cair, ou ele está nesse eflúvio, está nessa aceleração dessa queda. E por dermatofitose, que é como se fosse uma dermatite, só que relacionada ao cabelo. Quanto à sua extensão, então, só voltando. Então, aqui quanto ao agente etiológico, quem que está causando, tá? Então, cicatricial, esse agente externo, né? Fungo, bactéria, pós-químio, né? Carcinomas e tal. E a não cicatricial, que é por medicamento, por esse eflúvio, né? Realmente do cabelo, por essa alopecia em áreas androgenéticas, tá? E quanto à extensão, então ela pode ser generalizada e localizada. Então, generalizada, ocorre um padrão uniforme,
né? Meio que assim, cai o cabelo como um todo, sabe? Generalizado, né? Não fica aquele buraco na cabeça, entendeu? Cai o cabelo como um todo. Então acontece o quê? Numa dieta, após uma dieta, pós-febre, pós-parto, tireoidopatia, pós-eflúvios, estresse, pós-quimioterapia, radioterapia, doenças sistêmicas, o cabelo cai como um todo. Então, pensando nessa generalizada, ela se subdivide ainda. Então, tem os eflúvios telógenos, que o folículo ele não está doente, mas acaba interferindo no ciclo, né, fazendo com que essa fase anágena, que é a do crescimento, ela seja prematura. Então, ela pare antes, né, do tempo de crescer. Não dura lá aqueles 5 ou 6 anos. Pode ser por estresse, por anemia, por infecção, por dieta, por medicamento. Parou, cessou aquele fator causador, o meu cabelo, em torno de 90 dias ali, mais ou menos, né? Pode ser, né, geralmente um auxílio de algum medicamento oral, né? Ou não, mas o médico geralmente indica shampoo, indica loção, ele já vai voltando. Você já vê que aquele cabelo, né, não é que cresceu, né? Mas já não tá caindo tanto, tá? Então, nessa fase, essas indicações aí de shampoo e de loção, não é que vai super fazer diferença, mas já dá uma aliviada até para o próprio paciente, sabe? Tipo, não, eu tô fazendo alguma coisa. E realmente, né, passou ali aquela cirurgia, aquele estresse e tal, o cabelo já vai voltando. Continuando a generalizar. Tem o eflúvio anágeno. O pelo é afetado na fase de crescimento, ocorrendo brusca queda dos cabelos. Há uma alteração na bainha, então agora aqui há uma alteração na bainha radicular externa e nas células da matriz e córtex, afetando o crescimento. Só que não vai mudar a fase. Então, se ela está na fase anágena, vai continuar. Porém, né, não muda a fase. Só que afeta, tá? Como se crescesse mais lento, alguma coisa assim. Então, ocorre, por exemplo, pós-químio, pós-rádio, em cirurgias de longa duração. Então, você vê que, às vezes, a pessoa teve aquela queda e aquele cabelo, daí, né, vai demorando. Daí, depois, quando volta, vocês podem ver, depois, quando volta da químio, né, o cabelo daí volta até mais grosso, né? Mas, no começo, assim, né, demora para voltar, para crescer de novo, né, depois dessa queda, pós-químio, por exemplo. E daí, então, isso tudo é generalizado. Agora, localizado. Então, é uma alopécia em áreas androgênicas. Então, são o quê? São placas. Você vê aquele buraco, né? Se ele faz assim, e aqui tem um buraco ali com uma falha de cabelo. Então, pode ser por agressão física, não é levou porrada, é ficar mesmo arrancando o cabelo, tá? Algumas doenças autoimunes, como lúpus e esclerodermia, e elas podem ser de 4 tipos. Então, a tricotilomania, guarda esse nome, tricotilomania, é o excesso da manipulação do cabelo. Então, aquela pessoa que fica mexendo demais no cabelo, né? Geralmente ocorre em criança e depois em adultos. E geralmente com frequência no sexo feminino. E a tricotilomania tem que ir para o tratamento psicológico, né? Porque não é normal a pessoa ali ficar se auto-machucando, né? Mexendo no cabelo tanto a ponto de fazer esses buracos no cabelo. E a alopecia artefacta, ela é parecida com a tricotilomania, porém ela é pior, tá? Ela também tem essa retirada por vontade própria do paciente, o paciente que fica ali se cutucando e se mexendo, só que a quantidade que é retirado é bem maior, então é pior. Então, no exame, quase a totalidade dos cabelos coletados está na fase de crescimento. Então, devido ao rompimento da haste, então eu rompi aqui no meio do cabelo,
devido ao rompimento da haste, ocorrem alterações no córtex e os fios que restam tornam-se crespos. Daí, Amanda, ó, a tua pergunta aí, ó. Tá? Então, ele estava na fase de crescimento, né? Então, não chegou a romper lá no bulbo, ele rompeu bem no meio da haste. Só que por romper vários cabelos aqui no meio da haste, o que aconteceu? Quando eu puxo, aquele cabelo meio que tende o quê? A voltar. Então, vai fazendo isso com tanta frequência que aquele cabelo que restou, ele vai ficando mais crespo, tá? Porque ele puxa e o cabelo meio que volta, né? Aquilo que foi arrancado. E com certeza esse também tem necessidade de fazer um tratamento psicoterapêutico. Ainda mais que esse é mais ainda, né, do que o tricotilomania. Me bato para falar. E as agressões físicas e químicas. Então, tudo isso é alocalizado. As agressões físicas são causadas por radiações ionizantes ou trações excessivas. Por exemplo, muita escova, né? Vai no salão, sei lá, 3 vezes na semana. Ou até em casa mesmo. Então, é uma agressão física, né? Porque o secador é um excesso de calor ali em cima do seu cabelo. Então, hoje existem produtos que protegem os fios dessas agressões, que é isso que a gente falou no começo, mas mesmo assim acaba, né, alguma coisa agredindo. E a agressão química, já diz o nome, né? É uma química excessiva, que é aquele excesso de tintura. Vai lesionando as hastes, encontrando o fio na fase telógena. Então, você já encontra aquele fio aquela fase telógena já que vai cair mesmo, só que sem o saco epitelial. Permanentes, produtos com tioglicato de amônia ou de cálcio, produtos para alisamento, acabam deixando esses pontos frágeis, aqueles pontos frágeis do enxofre, tá? Que a gente tinha visto lá no início, rompendo aquele fio com facilidade. Então, eu acabo deixando esses buracos, né? E isso faz com que rompa aquele meu fio com maior facilidade. Tá? Então, não é que a química vai afetar e tal, mas, né, ali, talvez na raiz, mas vai deixando aquele cabelo mais frágil e vai rompendo com facilidade. A alopecia é em áreas. Então, o que é? Mais frequentes em jovens, ficando uma área em placa com a pele e com poucos pelos ou pelos bem curtos. Então, você olhando, é aquele buraco mesmo que você vê. Tá? Às vezes você olha e tem até um pouquinho de pelo, mas é ou bem curtinho e pouquinho. Ocorre diminuição da taxa dos linfócitos, aumento da relação CD4 e CD8, que tem a ver dos linfócitos, e as células NK. Às vezes ocorre remissão espontânea. Então, eu já vi isso também, gente, essa alopecia em áreas, no homem, em barba. Então, de ficar um redondinho, uma área, né? Um buraquinho ali. Já vi paciente se tratar, já vi gente não se tratar e teve essa recidiva, essa remissão espontânea, tá? Realmente demora um tempo, ali está dizendo de 3 a 8 meses. Eu não lembro exatamente quanto tempo foi essa remissão espontânea, né? Mas ocorreu. Mas não é sempre que vai ocorrer, né? Pode ser que ocorra ou não. Pode ser usado o ácido pantatogênico, que é pedido para o paciente aumentar essa ingesta de ovos, de fígados, de levaduras e de ferro para auxiliar, né, nessa alopecia. O minoxidil, que a gente vai ver bastante, né, que é um tratamento tópico, já faz muito tempo usado no mercado, de 2 a 5%. Só que nesse caso dessa alopecia em áreas, o minoxidil ele resolve, só que o processo é lento, tá? Não é indicado curvoterapia, lembra que a gente tinha visto numa aula, né? Essas radiações, porque ela não é efetiva, tá? E a crioterapia, ela promove uma irritação no local
E, consequentemente, essa irritação, o corpo tem que reagir e fazer o que é uma vasodilatação. E essa vasodilatação estimula a repilação daquele local. Tá? Então, a crioterapia é uma coisa que bem tranquilo que a gente mesmo, né, pode fazer. A alopecia mucinosa, essa aqui eu só vou citar para vocês saberem, mas a gente, né, nem vai se focar nela, que é a manifestação, né, por exemplo, de um linfoma, ocorre uma placa infiltrada única, e a tonsurante, que ela é causada por um tipo de fungo, havendo um nível de inflamação mais comum em crianças. Tá? Então, essa alteração pelo fungo é mais comum em crianças. Agora tem a tinea favosa, olha o nome, né? Tinea favosa, que é um fungo que causa a alopecia definitiva. Então, essa tinea favosa é uma infecção fúngica do couro cabeludo, usualmente causado pelo Trichofiton e Schoenlein, nem sei se consigo falar. Melhor falar tinea favosa, responsável pela inflamação crônica do couro cabeludo, que evolui para a alopecia cicatricial. Então, se pegar esse fungo específico, pode, se a pessoa não cuidar e tal, evoluir para essa alopecia cicatricial, que é essa alopecia tonsurante, tá? Que é o tipo de alopecia. E a androgenética, que é o que a gente mais vai estudar, é o que a gente mais vai tratar, é o que a gente mais vai ver, que é também chamado de AGA, que é alopecia androgenética, pode iniciar-se por volta dos 10 anos de idade, ou já na fase adulta, né, de homens e mulheres. Está envolvido vários genes, e é uma doença autossômica dominante, tá? Então, tem essa questão que é dominante. Então, a hereditariedade está envolvida. Não há alteração na coloração e na estrutura dos folículos pilosos, e sim no diâmetro das hastes, tá? Geralmente, suas extremidades distais terminam em flâmulas. Então, ele vai ficando fininho, e termina bem mais fininho. Ocorre o encurtamento dessa fase anágena, então, o tempo de crescimento é diminuído, portanto, a maioria, né, encontra-se em fase telógena, então já está caindo aquele cabelo mesmo. E a alopecia androgenética clássica, né? O que a gente vê? Uma mudança nesse início, né? Mais na qualitativa do que na quantitativa. Então, não é tanto número, não é quantitativo, e sim a qualidade do cabelo, que ali a ácido diminuiu e tal, que não está 100%. Então, agora, só para vocês entenderem essa parte assim, mais aprofundada, vamos dizer assim. Então, existem enzimas metabólicas esteroides que convertem o andrógeno fraco em forte, sendo que a pele é alvo de hormônios. Ok. A testosterona, que é secretada pelas suprarrenais, pelos ovários e pelos testículos, no homem é encontrado em grande quantidade. Ok, a gente já sabe. Esse potente andrógeno, ele sofre ação da enzima 5-alfa-redutase, que presença piloso em homens com fatores genéticos para a calvície. Então, essa enzima 5-alfa-redutase é um fator genético para a calvície, né, do homem que a possui. E a transforma em dihidroxitestosterona, que ao penetrar no núcleo da célula, consegue alterar esse DNA, modificando o metabolismo do folículo piloso. Já para a mulher, a enzima que chama atenção é a citocromo P450, a aromatase. Então, a mulher ela possui de 2 a 5 vezes mais essa enzima do que o homem. Talvez isso explique porque a alopecia androgenética da mulher tem mais a ver com a linha frontal do que, né, com esse padrão aqui masculino, tá? Então, a gente vê porque o do homem começa aqui, né? E daí que vai indo. E a da mulher, você vê assim, ó, aqui, ó, bem no frontal.
Bem aqui, ó. Vou tocar a mão. Começa aqui. Tem uma fotinho ali, mais pra frente, das calvícies, que acho que dá pra ver melhor. Então, a alopécia é isso. E a calvície não deixa de ser um tipo, né, de alopécia. Então, a calvície é uma forma de alopécia, por isso que eu falei primeiro de alopécia, caracterizada por gradual e progressivamente perda dos cabelos devido a fatores principalmente hereditários. O tipo mais comum da calvície masculina é a alopécia androgenética, que a gente já viu, ou calvície padrão masculino, que é como a gente conhece, né? Ocorre aproximadamente 50% dos homens. A calvície de padrão masculino, ou alopecia androgenética, é o tipo mais comum da perda capilar em ambos os sexos. Ali falou, né, padrão masculino, mas é ambos os sexos. Essa alopecia androgenética tem bastante na mulher também. Apesar da predisposição à calvície, essa não acontece se não houver ação dos agentes causadores. Por outro lado, se não houver tal tendência, os agentes como, né, os causadores como os andrógenos, eles não vão levar ao calvície. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, a pessoa tem que ter a predisposição e tem que ter ali aquele fator andrógeno associado. Às vezes a pessoa tem o fator associado, mas não tem a predisposição, não tem essa tendência, então não vai ter a calvície, tá? A alopecia só ocorre nos folículos pilosos, suscetíveis à ação dos andrógenos. Os mais suscetíveis são os da região frontal, que é aquilo que eu falei, e ali o ápice do couro cabeludo. Então, a primeira coisa que você vê, né? A queda aqui, o homem começa aqui, que ele chama a entrada, né? E aqui em cima, bem no coco da cabeça, né? Bem aqui em cima. Nesse ápice mesmo do couro cabeludo. Os folículos apresentam a tendência de acordo com a área de origem, portanto, não são afetados pela área onde são colocados, ou seja, o cabelo transplantado na área receptora possui as mesmas características da área doadora. Então, eu não vou me basear aonde eu estou doando, eu vou me basear aonde eu retirei para fazer essa doação. Claro, né? Senão eu ia fazer o transplante e depois não ia dar certo, né? Porque ele ia pegar todos esses fatores da área que já não tinha o cabelo. E a classificação que eu falei para vocês. Então, essa classificação é da calvície, tá? São 3 autores, ó. Na verdade, 4, né? O Norwood e o Hamilton, perdão, que foram juntos que fizeram essa descoberta, que é essa escala aqui. O Ludwig, que é essa escala aqui, e o Save. Então, né, é uma classificação que você pode, às vezes, ter impressa e marcar um xizinho. Ou, né, ou realmente ter impressa e marcar ali. Né, na primeira, na Norwood. Ah, tá tendo aqui, ó, né, mais aqui, ó, no frontal. Então, é o 3. Ah, já tá tendo aqui em cima né, da cabeça. Então, já tá no 4, tá no 5, tá? A mulher, né, já tá aqui bem aqui nesse frontal mesmo, bem no meio. É moderado, é mínimo, é avançado, né? E essa de save também, ó, começa mais ali no meio e daí vai, né, ficando sem o cabelo aqui em cima. Então, que grau que tá? Tá avançado, tá no frontal, tá número 3. Então, você pode ir marcando um X. E agora os tratamentos, né, que vocês gostam. E eu também. Então, tem vários tratamentos. Então, tem o tratamento medicamentoso, que eu vou falar alguma coisa, mas não é o nosso foco, né? Tem loções que o dermatologista vai indicar, por exemplo, loções com minoxidil, com latanoprosta. E daí tem os aparelhos, né, os recursos terapêuticos da dermatofuncional, que é a carboxy, que é o LED, que daí ali junto com o LED tem o laser de baixa potência, que eu não coloquei, mas é um tratamento.
Os medicamentos orais, igual eu falei, daí, né, a gente não prescreve medicamento, então é o dermatologista que vai fazer essa prescrição. Tem vitaminas, tem nutracêuticos, o microagulhamento, que a gente faz, a mesoterapia, que a mesoterapia, né, a com agulha ainda a gente não pode fazer, a gente pode fazer aquela meso sem, que dá para fazer, né, para queda de cabelo. E o transplante capilar, né, que para os homens é muito efetivo. Claro que o transplante também é tratamento médico, mas é, né, um tipo de tratamento que para o homem é muito efetivo, pode ser, né, muito efetivo a maioria das vezes, só que para a mulher já é um tratamento mais dificultoso, tá? Porque a mulher mesmo, ela não tem não sei, né? Acaba fazendo essa doação capilar e não fica aquele cabelo saudável, não fica aquele cabelo bom. E generalizamos, tá? Então, o tratamento clínico da calvície. Então, agora eu vou falar da calvície primeiro, porque a da calvície é menorzinha. Depois a gente vai falar da alopecia de uma maneira geral. Então, as drogas mais utilizadas é o minoxidil e a fenasterida. O minoxidil, ele é um hipertensivo oral, vasodilatador, cujo efeito colateral foi descoberto que fazia um desenvolvimento de pelo indesejado. Então, ele era um hipertensivo e o efeito colateral foi esse tratamento do cabelo, né, do pelo, fazer esse crescimento. Então, é óbvio que ele já foi usado como tratamento mesmo, né, não como efeito colateral. E a fenasterida é o inibidor competitivo da enzima 5-alfa-redutase. Ó, vai dar 1 minuto, vai cair, daí a gente volta. 5-alfa-redutase, que impede a conversão da testosterona, a mesma coisa, para o dihidroxidosterona. É usado para tratamento de hiperplasia benigna. Então, ele também é usado para uma outra coisa, para hiperplasia benigna. E o efeito colateral é a produção de pelos. Como reações adversas, a fenasterida tem distúrbio erétil, redução do volume ejaculado, diminuição da libido. Só que parou de tomar, os efeitos também desaparecem. Professora, mas daí ele não vai atuar no pelo também? A pessoa vai ficar com muito pelo quando tá usando esses medicamentos? Porque não necessariamente é só no cabelo, né? Então, por Porque é isso que sistêmico, né? Exatamente. Por isso que o minoxidil, como afeta essa questão ali também, né? Ali, erétil e tal, por mais que ele é bem conhecido, né? Aqueles os dois remédios,